Boa noite, meu povo. Tudo bom? Como é que estão? Tudo tranquilo? Dê aí um sinalzinho para ver se a gente sempre entra aqui um minuto, meio minuto antes da live começar, para ver se está funcionando o canal, se todo mundo está escutando direitinho e tal. Eu não estou vendo ninguém ainda, então fica complicado. Mas, gente, hoje entrou uma pessoa. Bom, a pessoa que entrou aí, por favor, dá um boa noite e diz se está funcionando o som, se o som está bem, se está dando para escutar direito, por favor. Porque hoje eu estou sem o acompanhamento do outro celular. Por favor, dá um oi aí e diz se tá funcionando o som direito. Quem entrou aí? Eu acho que tem 3 pessoas já. Dá um oi. Tá funcionando? O som tá ótimo. Eita, aí pronto. Me animei agora. Bom, vamos lá. Pessoal, muito massa, muito bacana. Cara, tô tomando café espiritual, tomando café com a caneca de Xangô, Caô Cabecilê, maior mistura do mundo, né? Você entrar aqui no SEC, tem figura de tudo quanto é de tipo, né? Tem desde os orixás, a Buda, a Krishna, sabe, taoísmo misturado com budismo, misturado com Umbanda, com espiritismo. Na realidade, nós somos universalistas, né? Quer dizer, nós acreditamos nessa força maior que é a força de Deus, a força universal, que não tem formato, que não tem cara, que não tem barba, que não está sentado num trono, né? Esse é Zeus, é o deus grego. Aliás, foi deles que nós herdamos a ideia da dualidade, né? Do bem e do mal. Então, hoje o tema é: existe o bem e o mal. Eu tô indo aqui, gente, porque isso é a maior polêmica do mundo, porque o mundo ocidental ele é extremamente dual, né? Reforçado naturalmente pela cultura judaico-cristã, primeiro pelo judaísmo apoiado pelos gregos, né? Porque primeiro, todos os escritos da Bíblia, a Bíblia primeiro foi traduzida em grego, né? Então o grego predominava, e lá na Grécia tinha a ideia, principalmente dos pré-socráticos, ou dos pós-socráticos, né? Os pré-socráticos tinham uma ideia mais universalista de Deus, né? Que não existia essa questão do bem e do mal, essa coisa toda, né? Mas os pós-socráticos, eles, quando foram traduzir principalmente os escritos dos profetas judeus e tal, terminaram colocando, inserindo isso, e é reforçado pelo cristianismo. A Igreja Católica, 300 anos depois de Cristo, apareceu um cara chamado Maniqueu, e Maniqueu era um monge do Oriente, né, ali da região de Jerusalém e tal, e o cara saiu com essa de céu, de inferno, de bem e de mal e tal. Mas de onde surgiu tudo isso, né? Em todas as culturas, na realidade, nós, desde os primórdios, que nós pensamos nessa questão do bem e do mal, do céu e do inferno, né? Então o homem, quando surgiu na Terra, foi inserido na Terra, né? Porque na realidade nós não somos daqui, nós somos ETs, nós somos hibridismo puro. E quando fomos inseridos e começamos a pensar, começamos a olhar a imensidão, né? E dizer, puxa vida, alguém criou isso, né? E aí inventaram um nome, e o nome disso aí foi Deus. Alguns viam muitos deuses, outros viam um Deus só, mas criaram o nome de Deus. E aí disseram, poxa, mas a gente não vê Deus. Deus criou tudo. Onde é que está Deus? Aí olharam a imensidão do espaço e disseram, Deus está no céu, então virou céu. E aí, poxa, muita desgraça no mundo, né? Era peste, era briga, guerra, dores, angústia,
ansiedade, tristeza, dor da morte, tudo. Então, quem é que causa todas essas coisas? Se tem um Criador que é maravilhoso e tal, tá lá em cima, tá no céu, quem é que criou isso tudo? Aí inventaram outra figura, o demônio. Isso é a imaginação grega, né, da história. Né? E aí passou para o judaísmo, e do judaísmo passou para o cristianismo, catolicismo, e hoje reforçadíssimo pelos evangélicos. Mas, por exemplo, na cultura oriental você não vê isso. Metade do mundo não pensa desse jeito. O taoísmo não pensa assim, o budismo não pensa assim, o hinduísmo não pensa assim. Mas você veja, tudo é dual, tudo é dual. Né? No judaísmo se criou Adão e Eva, né? Mas até no Oriente também, tudo é dual, mas só que com uma filosofia de visão ou de vista, ou um ponto de vista diferente. Né? No hinduísmo você tem Brahma, que é Deus, e você tem Shiva e Shakti. Né? No taoísmo você tem Yin e Yang. Né? Mas só que o Deus taoísta é o todo. O Deus budista é o todo. E o taoísmo diz que o mal está dentro do próprio homem e que Deus está presente em tudo. Né? Já para o judaísmo, a cultura judaico-cristã, Deus é o todo-poderoso que manda matar, que castiga e que faz e acontece. Né? E aí eu me lembrei de uma história aqui que foi contada até por Laércio Fonseca, que é um cara que fala muito sobre aliens e tal. Eu gosto muito das palestras dele, ele é muito polêmico, mas eu gosto muito das palestras dele, como ele é matemático, ele explica as coisas de uma forma muito didática, muito interessante. Ele é professor foi professor universitário por muitos anos, então eu gosto muito da visão dele. Então ele conta que um determinado, para vocês verem que a cultura judaico-cristã tentou penetrar no Oriente e hoje tenta penetrar. Pior, quer colocar e impor essa ideia do bem e do mal, de céu e inferno, de Deus e o demônio, né, em todo canto. Né? A gente dizimou populações inteiras de índios, entrou na África com o mesmo pensamento, né? Enquanto os africanos tinham a visão dos orixás e tal, e não tinha essa visão de bem e de mal, de que tudo estava entrelaçado, que o mal estava no próprio homem, não. O judaísmo e o cristianismo vieram com a ideia da dualidade, né? Reforçada, como eu já disse, por Maniqueu. E aí conta-se que no Oriente, né, no Japão, tinham os samurais, né? E aí veio um chefe samurai e foi consultar um monge zen budista e chegou na frente do monge zen budista e disse: eu vim consultar o senhor aqui. Isso é uma historinha muito interessante para vocês entenderem, né, que onde é que está o bem e o mal, o céu e o inferno e tal. Aí o samurai chegou brabo, com aquela espada, né, dele e tal. Qualquer coisa eles cortavam a cabeça do outro, botavam a cabeça fora e tal. E o samurai chegou na frente do monge zen budista e disse assim: monge, eu vim saber dessa história aí de céu e inferno. Céu e inferno existe porque alguns chegaram aqui a dizer e tal. Céu e inferno existe, isso há muitos séculos atrás, acho que há mais de 1000 anos atrás, quando começou já o cristianismo a entrar em tudo quanto foi de cultura, né? E aí o monge disse assim: você é o quê? Aí ele disse: eu sou um samurai do rei, do imperador do japonês. Aí o monge zen budista deu uma gaitada, né? Ele disse: por que é que o senhor está rindo? Ele disse: o senhor parece mais um serviçal, todo desarrumado, todo... Aí ele sacou a arma assim para poder cortar a cabeça do monge zen budista. Aí o monge zen budista levantou-se e disse: aí está representado o inferno. Aí o samurai começou a pensar bem e aí se ajoelhou perante ele e dobrou-se para ele
Aí ele levantou-se novamente e disse: agora apresentou-se o céu. Então o céu e o inferno estão dentro da gente, tá? Estão sempre dentro da gente. Não existe local para isso. Por exemplo, na cultura taoísta existe o símbolo Zen, né, que é uma parte preta e um sinal de S, uma bolinha preta na parte branca e uma bolinha branca na parte preta. O que significa dizer que tudo está interpenetrado, nós somos seres duais, né? Nós não somos seres separados nessa estrutura. Mas isso aí saiu progredindo, lógico. Né? E aí chegou agora esses pastores neopentecostais, e eu não tenho nada contra. Eu já disse que cada um tem sua religião, cada um tem sua crença, crê no que quer. Aliás, é muito bom que alguns acreditem no demônio, porque aí se controlam e não fazem besteira, não sai por aí matando gente, porque fica com medo que o demônio carregue ele, ou então que Deus castigue. Mas Deus não é essa figura barbuda, né, grisalha, tal, que está sentado num trono ordenando, mandando, nem nada não. Mas aí houve um congresso para ilustrar outra historinha para você, né? Chegou um congresso ecumênico. Ecumenismo é quando as religiões se encontram, né? Cada um fala seu ponto de vista. E aí chegou o pastor, né, naquela BMW do tamanho do mundo e tal, e parou o carro, e o monge zen budista passou assim por perto e tal, né? Alguém perguntou alguma coisa, disse alguma coisa, não sei, peraí, deixa eu ver. Boa noite, sou novo aqui. Como é? Esses pastores, para mim, são cafajestes. Vamos deixar ofensas de lado, né? Essa coisa toda, isso, cada um tem sua... Aí o cara chegou lá, né, de BMW e tal, e aí viu o zen budista e eles iam palestrar no mesmo momento. Os dois subiram ao púlpito, ao local onde tinha o púlpito ao mesmo momento, e teve alguns instantes onde os dois trocaram uma conversa. E aí o pastor, arrogante pra caramba, né, todo de paletó, desses que tem rede de televisão e às vezes cobra por um grão de feijão benzido ou abençoado milhares de reais para poder o cara tomar e não ter Covid e não ter nada. Quer dizer, ganha muito dinheiro. E aí chegou para ele e disse assim: podemos conversar? O monge zen budista disse sim, com aquela simplicidade, aquela roupinha dele, né, parecendo um saco, né? E ele, carequinha, humilde e tal. Aí ele olhou para o monge zen budista e disse: eu acredito que Deus criou tudo. E o senhor? Aí o monge zen budista dobrou a cabeça e balançou a cabeça afirmativamente, né? Aí ele disse: então o senhor acredita que existe o bem e o mal? Ele disse: não. Ele disse: como não? Ele disse: me diga uma coisa, Deus criou tudo. Ele disse: criou. Ele disse: então existe o mal? Ele disse: existe. Foi Deus que criou? Ele disse: não. Quem criou o mal foi o diabo. Aí o monge budista olhou para ele e fez assim: tá, o mal quem criou não foi Deus, foi o diabo. E quem criou o diabo? Aí o pastor olhou para um lado, o outro olhou para o outro, não teve outra solução de dizer que foi Deus, né? Deus criou o diabo. Aí o monge zen budista perguntou ao pastor, disse: quem é mais pecador? O diabo, que foi criado por Deus para fazer o mal e induzir o homem ao mal, ou foi Deus, ou é Deus que é o maior pecador, que criou o diabo para poder fazer e tentar a gente aqui na terra? O pastor ficou totalmente encabulado, sem resposta nenhuma, partiu para a palestra dele lá e o monge ficou sentado só balançando a cabeça. Quer dizer, gente, não tem jeito. Essa forma de pensar bem e mal, sabe, certo ou errado e tal, todos nós somos duais. Todos nós temos o bem e o mal dentro de nós.
Todos nós. Por isso que eu vejo de forma universalista as coisas. É lógico que nós temos o bem e o mal, Wagner, mas em todo canto tem isso. Por exemplo, o espiritismo, tem os obsessores. Os obsessores vêm porque você vibra negativamente. Existem as leis universais, tá certo? A lei que tudo vibra nesse mundo, tudo vibra. Então, se você vibra mal, você atrai energias discordantes. Não são energias más, porque nem energia tem bem nem mal. Energia é energia. Energia está aí no mundo. Você conduz ela para o bem ou conduz ela para o mal. Então, o mal está dentro do próprio homem, como foi exemplificado pelo monge zen budista que recebeu o samurai, né? Que quando o samurai puxou a espada, ele disse, aí tá o inferno. Ali estava o diabo, né? Que tava o cara que queria fazer o mal a ele. Quando o samurai se ajoelha e pede perdão e tal, aí ele disse, agora apresentou-se o céu, né? Apresentou-se o homem bom, quer dizer, a alma pura, a alma de Deus. Então Deus e o demônio estão dentro de nós, tá? O próprio Cristo dizia isso, gente. Vós sois deuses. Então nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. É muito interessante isso, que nós temos essa visão dual do mundo, né? E a gente não sabe de onde surgiu isso. Lógico que as religiões orientaram e criaram toda essa estrutura para nos induzir a ter medo, para nos controlar, para nos explorar financeiramente muitas vezes, tá? E a gente sabe, eu não vou estar aqui falando, muitas vezes é uma questão política, muitas vezes algumas verdades são meias verdades. Outra coisa que é fundamental falar, todas as guerras do mundo, quem inventou foi quem? Foi Deus, não foi o homem. E a maioria das guerras são religiosas, é porque eu não aceito a religião que você tem. Falta de respeito, falta de critério. Porque até, veja, até o pastor, que o amigo aí, deixa eu botar os óculos de novo, tá? Eu gosto de gravar sem óculos, mas eu sou cego, meu amigo é Antônio de quê? De Macedo, né? Antônio de Macedo, é isso aí. Viu, meu amigo Antônio de Macedo? Até as religiões religiosas, as religiões evangélicas, neopentecostais e tal, tem sua função, sim. Tem sua função porque algumas pessoas, elas pensam dentro dessa caixinha. Não tem amplidão na consciência. Não tem uma visão de que o mal surge de mim para mim. Né? Às vezes a gente está pensando coisas do mundo, das pessoas e da vida que não são a realidade. Buda vivia dizendo isso, né? Que nós alimentamos muito mal com o passado que nós tivemos. Algumas pessoas me perguntam assim, Wagner, por que a gente não se lembra das outras existências, Wagner? Nós deveríamos nos lembrar das outras existências. Eu digo, rapaz, se tu te lembra de uma besteira que tu fizesse há 5 anos atrás, 6 anos atrás, tu fica enlouquecido, entra em depressão, entra em ansiedade. Imagina se tu te lembrasse das existências onde tu fosse estuprador, assassino e tal. Como era que ia ficar a tua cabeça? Então o véu do esquecimento é uma das melhores coisas que existe no mundo. Mas as religiões, elas não querem acreditar nisso, tá? É política, é político isso, porque é melhor eu meter medo em você. Aliás, para alguns é extremamente útil o medo. Por exemplo, o cara era assassino e vivia dentro de uma penitenciária e, poxa, se você conversar com ele, eu dei palestra como espírita, na época que eu era espírita. Hoje eu não me considero mais espírita, eu sou universalista, né? Eu sou teólogo umbandista, né? Estudo zen budismo, estudo taoísmo, estudo o hinduísmo. Eu estudo todas as religiões, né? E li a Bíblia, tenho a Bíblia aqui também, tenho a imagem de Cristo, tenho a imagem de Buda, aqui uma imagem de Buda, aqui, bem aqui do meu lado. Então, eu acredito exatamente nesse Deus que em tudo está representado. Não é que ele criou, tá? Deus não criou uma cadeira ou um sofá,
ou um relógio, ou um celular. Mas Deus criou o homem que criou isso tudo. Então nós somos co-criadores, nós somos deuses. Nós temos luz própria. Mas o cara que está lá dentro da penitenciária, que eu ia falando a vocês, o cara tem um pensamento totalmente violento, gente. Eu fui fazer palestra dentro de penitenciária e tive a oportunidade de conversar com alguns presos dentro de penitenciária, isso há muitos anos atrás, na época que eu era da Juventude Espírita. E quando eu fui conversar com esses presos e tal, e eu perguntei a um deles, ele disse, eu matei 10. Eu digo, e se você sair daqui? Ele disse, eu mato mais 10. Então, um cara desse, que se converte à igreja evangélica, bota uma Bíblia debaixo do braço, vai começa a fazer o bem e nunca mais pratica assassinato nenhum, para mim essa é a melhor religião do mundo para ele. Ele acredita do demônio e ele sabe que o demônio vai pegar ele, lascar ele se ele, se ele fizer besteira. E vocês acham que dentro, por exemplo, do Espiritismo, o Espiritismo é o que mais se aproxima desse Deus monista, não monoteísta, mas esse Deus monista, que é o todo, que é a estrutura toda, que o bem e o mal está dentro da gente, essa coisa toda, é o que mais se apresenta nesse sentido. Mas os espíritas, tá, têm a ideia do bem e do mal, têm a ideia da dualidade. Por quê? Porque inventaram o obsessor e o mentor. Veja, tudo tem isso, tá? Desde lá, Adão e Eva, em Brahma, Shakti e Shiva, né, Yin Yang e tal, tudo. Só que a filosofia de um diz que nós temos dentro de nós tudo isso, que é a filosofia oriental e a filosofia universalista, e a filosofia judaico-cristã grega diz que existe uma figura que tenta a gente. Ninguém tenta a gente tenta a gente. A gente faz as coisas. O problema nosso é que nós somos extremamente irresponsáveis, não assumimos a nossa responsabilidade nesses casos, né? Não assumimos que somos egoístas, vaidosos, que somos pouco humildes e etc e tal. Né? Esse mesmo pastor, quando terminou a palestra dele, revoltado porque não soube responder direito ao monge zen budista, voltou para ele e disse assim, meu Deus, me deu esse carro que está aí, uma casa na praia, 4 apartamentos, uma mulher, 2 filhos belos e tal, o que foi que Deus lhe deu? Aí o monge zen budista olhou para ele e disse assim, meu Deus, não deu nada, me tirou tudo de mim. Tirou o egoísmo, me tirou a vaidade, me tirou a inveja, me tirou... Quer dizer, a filosofia é completamente diferente. A dualidade, aí ele diz, e eu tomo cuidado todos os dias para não cair nessa tentação. Quer dizer, é o homem policiando o próprio homem e não um pastor olhando, ou um padre, ou um rabino, ou sei lá, um cara de uma mesquita, né? Olhando o que você está fazendo ou deixando de fazer, policiando a sua vida. Mas essas religiões são úteis? São. Mas é por conta dessas religiões também que o mundo anda em guerra. Tá? É um contra o outro e tal. As cruzadas mesmo. Eram cristãos contra muçulmanos, matando até umas horas. Tá? Não, porque minha religião é a certa. Eu quero ser o bom. Eu quero ser o melhor disso tudo. É isso que está errado no homem. O mal está dentro do próprio homem. O mal vem do homem. Deus não criou o mal. Nós temos leis universais. A lei do livre-arbítrio. Quer dizer, nós fazemos o que queremos fazer. Tá vendo que o samurai puxou a espada para cortar a cabeça do monge? Ele não queria fazer aquilo? Queria. Aí o monge, prontamente, inteligentemente subiu e disse, agora surgiu o inferno. Fez ele pensar. Aí ele pensou, aí se ajoelhou, pediu desculpa, ele disse, agora surgiu o céu. Entendeu? Então o céu e o inferno dentro do próprio homem. Quando nós somos orgulhosos, invejosos, quando falamos coisas que não deveríamos falar, quando somos maledicentes, quando conversamos besteira, dentro do espiritismo, bicho, a coisa virou assim, tipo,
fulano de tal tá assim ou tá assado, deve estar obsidiado. Deve estar obsidiado, tem um obsessor perto dele. Cara, porra, quer dizer, substituir o demônio pelo obsessor. Cara, os obsessores são provavelmente os nossos melhores amigos. Eu, outro dia, fiz uma palestra sobre isso. Eu disse gratidão, obsessores. Porque eu só tô no caminho que tô porque fui obsediado. Eu só tô no caminho que tô porque eu levei o apertão. E a lembrança, olha, você reencarnou, você veio para uma nova existência para ser um ser melhor, para se desenvolver. E perceba, tudo que existe de bom e de mal está dentro de você, do próprio homem, não dentro de ninguém. Não está externo, não tem ninguém externo lhe influenciando. Na realidade, se está lhe influenciando é porque você deu passagem. A chave da obsessão, ela só abre de dentro para fora. Ela não abre de fora para dentro. Os próprios obsessores dizem isso. Gente, nós temos aqui um tratamento apométrico, viu, Antônio Miranda? Você que entrou e é novo aí no canal, deixa eu ver outra pessoa. Kelly Silva, boa noite, muito boa colocação, Wagner, Antônio de Macedo, né, de Macedo. Ótimo que estás falando. Muito obrigado, viu, Antônio? Boa noite, Patrícia, boa noite todo mundo. Cara, tá dentro do próprio homem, veja, o próprio espírita, né, ele defende essa questão. Ah, não, porque você vai ser obsedado, porque tem um obsessor perto de você. Cara, o obsessor tá perto porque tu desse chance, tá? Tu abrisse, eu já contei aqui pra vocês, eu conto os meus próprios males, eu não tenho problema com isso não. Cara, se eu caí, bebi, se eu fui pra uma clínica, se eu me lasquei todinho, tal, se eu disse coisas que não devia e tal, fui eu que disse. A responsabilidade é minha. Não foi o diabo, nem o obsessor e nem ninguém que me influenciou, não. Fui eu que quis cair nas energias ruins, diminuir o meu padrão vibratório e com isso sintonizei com entidades que estão do lado contrário da energia. Não é do lado mal, não, gente. Porque, olhe, quantas vezes, através dos nossos tratamentos apométricos aqui, nós conseguimos transformar um obsessor num amigo do cara, ou se não, numa pessoa que concorda em ser levado para a espiritualidade, para os hospitais espirituais, e ser cuidado e ser tratado. Isso é a coisa mais linda do mundo, um tratamento que promove para ele, por exemplo, no nosso curso de apometria, vocês que estão inscritos no nosso curso de apometria, que vai começar agora no dia 14, vocês vão ver isso, né? Nós temos condições de, por exemplo, através de uma técnica chamada levar para o passado, ou então regredir o espírito para o passado, através dos pulsos magnéticos e hipnotismo, porque aqui nós não temos doutrinador, aqui nós temos dialogador com o espírito e o operador da mesa apométrica, tá? Porque nós utilizamos a técnica da apometria. Nós temos uma técnica que faz o seguinte, o cara chega brabo aqui, mas chega virado na bexiga ali, parece um cão mesmo, tá? Parece o Satanás, parece o demônio. O camarada chega com a febre do rato, né? Dizendo que vai matar, que vai destruir, que vai acabar com aquela pessoa, que vai eliminar ela do tempo e espaço e etc, etc, etc. Aí eu sempre sento perto dele e digo, olha, você não quer contar a sua conversa? Não, quero não. Eu vou matar, eu vou não sei o que. Eu digo, homem, você está tendo a oportunidade de fazer isso, porque as técnicas apométricas também permitem, como ele está contra a lei do livre-arbítrio e está contra a lei natural da liberdade que o ser humano tem aqui na Terra, na apometria, diferente de algumas outras religiões e filosofias e doutrinas, na apometria a gente pode sim pegar o ser que está ali fazendo mal, se ele não quer acordo nenhum, e levar ele para os tribunais do karma, que tem do lado de lá, para seres que têm uma vibração muito baixa. Para seres com vibração muito baixa, a vibração se parece com a da Terra, lá no plano espiritual.
entendeu? Inclusive com essa feição de dualidade, mas não tem dualidade. Todos os seres que trabalham com isso sabem disso, conhecem isso, tá? Então, eu dou duas opções a eles. Ou você fala e conta a sua história, ou então, se você quer ficar calado e assim, você vai ser detido e vai ser levado para o plano astral e vai ser colocado para o tribunal e vai responder lá. Aí, Wagner, isso não é falta de caridade, não. Não é não. Isso é total caridade. Existe a justiça, a misericórdia e o amor. Esse trio, tá? Nesse processo aí. A justiça, porque eu tô tirando ele de perto de uma pessoa que não se lembra de nada do que fez com ele. Tá certo? Aliás, veio através dele e a gente tem que agradecer a ele porque ele veio através dele sofrendo de obsessão para ser tratado aqui. Provavelmente sairá uma pessoa com a cabeça diferente, porque eu faço questão de abrir a cabeça do camarada e dizer, olha, não adianta fazer tratamento espiritual e sair daqui e cometer as mesmas besteiras, porque se a gente tirou um obsessor, tem fila de obsessor para começar a lhe obsidiar também, tá? Então não adianta, ou você muda, você precisa mudar. Aí o cara, aí vê que precisa mudar. Então na realidade tem duas saídas, ou ele sai detido para o plano espiritual, não é falta de caridade, isso é total caridade. Você está evitando que o espírito cometa mais erros com aquela pessoa que está encarnada e que tem o direito de estar encarnada, porque se afinal de contas foi dada a permissão para uma nova existência na tridimensionalidade, que é aqui na Terra, significa dizer que ele recebeu uma oportunidade nova também de consertar os próprios erros. Então, se ele estava repetindo, atraiu o obsessor, que em uma outra existência foi prejudicado por ele, ele agora está tendo uma nova oportunidade de ser tratado, de ser retirado aquele obsessor, e aquele obsessor vai ser retirado e vai ser bom para ele também, porque ele vai repensar, não vai continuar fazendo a mesma besteira de sempre. Mas nós temos uma técnica, porque aí quando nós conseguimos que o obsessor fale, que você pode chamar de demônio, né, o evangélico, o católico e tal, que chama demônio, tal. Então, a gente tira o cara e conversa com ele. E a minha conversa é muito simples. Ou eu levo ele para o futuro, porque é possível, porque lá no plano espiritual não existe espaço-tempo, existe até uma determinada dimensionalidade e a percepção espiritual depende do espírito grosseiro ou não, aí ele percebe o tempo ou não. Mas, como não existe espaço-tempo, eu posso adiantar ele para o futuro, através dos pulsos apométricos, isso é ensinado no curso, e mostrar a ele como ele vai ficar se ele continuar fazendo o que ele anda fazendo. Provavelmente ele vê que renasceu em outra existência com algum problema físico, numa situação difícil financeiramente, ou então com alguma doença, ou então virou até ovoide. Então, indo para o futuro. E nós temos outra técnica, que é levar para o passado, regredir o espírito para mostrar a ele que antes de receber o que ele recebeu como ofensa, a gente pegou, por exemplo, um espírito num dos tratamentos nossos aqui, há pouco tempo, que relatou, né, que o obsediado, né, que é o cara que estava sentado na minha frente lá, conversando comigo, era o espírito, né, mas o obsediado estava sendo castigado por ele, né, porque ele tinha feito. Você não sabe quem é esse cara? Eu digo, sim, eu não sei. Aí eu quero saber por você. Por favor, me diga quem é. Você está tendo a oportunidade de dizer. Você tem duas chances aqui. Ou você sai daqui detido, ou você conta sua história e a gente vai conversar sobre isso. Talvez, aí veja, é onde a gente se destaca nisso tudo e nessa técnica. Eu digo, talvez você tenha razão, você só não está certo. Você tem razão, mas não está certo. Conta sua história. Aí o cara veio me contar a história. Eu disse, não, é esse cara aí com a pessoa que estava sendo obsediada. Esse cara estuprou
há 100, 120 anos atrás, 120 anos, viu, de perseguição e tal, o cara renascendo e tal, no plano espiritual sendo obsedado, porque existe a obsessão de morto para morto também, tá certo? Então, há 120 anos atrás, ele na minha fazenda entrou, eu acolhi como se fosse um viajante, ele amarrou minha mulher, meu filho, minhas duas filhas me amarrou numa cadeira, primeiro estuprou todos eles, depois matou todos eles e queimou na minha frente e depois me matou e me esquartejou. Veja, aí imediatamente o que é que você diz a um cara desse? Que ele tá errado de estar com raiva? Aí eu olhei pra ele e disse, ó, bicho, você tem razão. E eu falo desse jeito que eu tô falando com vocês. Você tem razão, mas é o mal que está no próprio homem. Essa pessoa está tendo uma nova oportunidade, mas você não está certo, porque ela teve uma nova oportunidade, essa pessoa teve uma nova oportunidade de estar na tridimensionalidade e resolver o problema. E eu vou fazer uma coisa com você, tá? Porque os mentores estão comentando aqui que numa existência antes dessa, de 120 anos atrás, você fez muito pior. Eu vou lhe atrasar para o passado. Ele disse, pode atrasar. Eu atrasei ele, aí ele viu que tinha feito com o outro. Pior ainda, que tinha dado prejuízo financeiro, que tinha feito tudo e ainda tinha feito a barbaridade que ele fez, só que com mais gente ainda da família. Então um estava se vingando do outro, existência após existência, e virando obsessor um do outro, sempre, 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 sempre. Eu digo, vocês vão continuar com isso? Aí eu voltei ele para o presente e perguntei, vocês vão continuar com isso? Quer dizer, quando essa pessoa está encarnada, você vem e obsidia ela. Você tá toda aí desmantelada e tal. Tá aí o pessoal da tua família todinho aqui ao redor, querendo te salvar. Os desencarnados, né? Porque nós temos os nossos mentores, mas quem foi nosso pai, avô e tal, também tá todo mundo junto ali, querendo que você se liberte daquela coisa do ódio que você tem pelo outro. Para que você galgue sei lá, o desenvolvimento e tal, vá para planos dimensionais mais altos para ser preparado para uma nova encarnação. Aí o que é que acontece nesse momento, né? Nesse momento o cara diz, puxa vida, é mesmo. Se foi assim realmente, eu digo, foi você que viu, não fui eu não, você que viu que a bagaceira que você fez lá do lado de lá também. Então vocês veem um se vingando do outro, o mal tá no próprio homem, rapaz. E você tá aqui como se fosse um demônio. E você não é um demônio, você é um cara até decente e tal. Aí começa a elogiar o cara. Aí entra a PNL, que vocês vão aprender no curso de apometria também, que é a forma como conversar com os espíritos. Tá? Você não tem que acusar ninguém. Quem é você, afinal de contas? Que moral tem Wagner Andrade para estar passando pito em espírito, porque espírito é ruim? Não tem mal nem bom, tá? Eu também tenho minhas falhas, meus problemas e tal, mas ali naquele momento eu tenho a autoridade, como operador da mesa, de conversar com ele sobre tudo isso e de mostrar a ele que as coisas não estão certas, as coisas não estão indo do jeito certo. Aí mostrei a ele, disse, olha, você tá tudo, os mentores me passaram que você tá mal barbeado, você tá sujo, você tá cheirando mal. Cara, se renda, olha, permita que a gente dê uma mão a você e tal, blá, blá, blá. Já o cara tá chorando, tá? Aí eu digo, olha, quem tá perto de você é uma pessoa que você ama muito, né? Seu avô. Meu avô, eu não tô vendo. Eu digo, você não tá vendo porque você tá numa vibração diferente da dele, então você não consegue enxergar, você só tá enxergando o seu ódio por essa pessoa. Então você só vê seres que estão vibrando no mesmo padrão que você. Seres escuros, seres quase demoníacos, seres que realmente vibram nessa faixa negativa, entendeu? Nessa faixa baixa de energia, entendeu? Então eu vou sutilizar você e você vai ver o seu avô. Aí em cliques apométricos, a gente tem as técnicas e tal, eu boto ele, sutilizo ele, ele começa a ver o avô. Pronto, cai no choro, aí é socorrido pela espiritualidade, levado para o plano espiritual nos hospitais espirituais e é tratado. Gente,
É tão compensador a gente poder fazer essas coisas, tá? É tão compensador a gente ter a ferramenta certa para trabalhar tudo isso e ver que não existe o bem e o mal e tratar esses espíritos de forma respeitosa, não feito, sei lá, determinados sacerdotes aí que dão a Bíblia na cabeça do cara, que diz, chama o cara de demônio, que não sei o quê, ou então que vai exorcizar, sai demônio, sai demônio, sai demônio. Porra, é um ser comum, rapaz, é uma pessoa como eu, como tu. Entendesse? Não tem céu nem inferno, não existe o bem nem o mal. O bem e o mal estão aqui, ó, dentro da gente. Quando a gente quer, a gente faz o bem. Se a gente der bobeira, começa a fazer besteira. Começa a fazer o mal, começa a fazer coisas que não deve fazer. Fazer o mal tá dentro de mim, não tá fora. O pessoal falou um bocado de coisa aí, eu tô perdendo aqui. Muito boa colocação, preciso me ausentar. Acompanharei no outro dia. Vai ficar gravado, Antônio, viu? Vai ficar gravado aí. E você pode entrar no meu canal do YouTube também. É SEC, Centro de Expansão Consciencial. Você entra lá, você vai ver. Aí mais outra pessoa entrou, Sandra Cineide. Cineide, boa noite, meu amigo. Boa noite, Cineide. Patrícia Lima também. Vai estar disponível. Kelly e tal, tá todo mundo aí. Bom, gente. Então não existe o bem e o mal, não existe essa dicotomia, essa separação de bem e mal. Bem e mal estão aqui dentro, ó, aqui dentro. Quando eu começo a pensar besteira, quando eu começo a pensar coisas ruins, o mal está instalado em mim, a minha vibração cai, eu sintonizo com essas entidades que são verdadeiros demônios, tá? Às vezes não, às vezes a sintonia é com quem é para a par comigo. Entendeu? Com quem gostou de beber um dia, com quem e tal. Tá do lado de lá doido pra tomar um. Aí eu caio na tentação de tomar um. O que é que ele faz? Amossega em mim. Isso é uma pseudo-obsessão. Ele não é mal na realidade, né? Não tem mal ali, tá? E eu, muitas vezes, todas as vezes, eu entro com muito respeito com essas entidades. Eu trato com muito carinho, muito respeito. Muito respeito. Por quê? Porque são verdadeiros anjos em forma de demônio. Por quê? Porque eles nos trazem através da dor para uma casa universalista como essa para tratar, para resolver o problema. Veja que negócio maravilhoso, né? Eu recebo a oportunidade de tratar o meu mal. Entendeu? Então quer dizer, cara, eu tenho que agradecer muito. Eu tenho que agradecer muito a todos os obsessores que passaram na minha vida, pedir desculpa todos os dias. Eu já disse a vocês que eu tenho um mantra, que é um mantra havaiano, que é muito bacana. Um dia eu conto a história desse mantra havaiano para vocês, se não tomar a live toda, mas que é: sinto muito, me perdoe, gratidão, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, gratidão, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, gratidão, eu te amo. Eu peço perdão o tempo todo. Eu digo que sinto muito tudo que eu fiz nessa ou noutra existência. Eu estou o tempo todo sintonizado nesse perdão que eu preciso ter dos outros, não é de Deus não, porque Deus... Deixa eu dizer outra coisa, deixa eu dar outra notícia para vocês. Deus não perdoa. Ele já te perdoou, rapaz. Ele te fez uma centelha divina. Nós somos deuses. Ele te fez uma centelha divina. Outra coisa, só perdoa quem fica com raiva. Deus não é um ser pequeno que fica com raiva. Às vezes a gente tem um filho da gente, o filho da gente faz a maior besteira do mundo. A gente não fica com raiva. A gente não diz que ele peça perdão nem nada. Porque a gente já está perdoado, quanto mais Deus, soberanamente justo e bom, onisciente e onipresente. Se ele é onisciente, ele sabe tudo o que você vai fazer. Hoje, amanhã, sabe o que fez ontem, sabe o que fez em outras existências, sabe tudo. Então, isso é uma loucura que as pessoas colocaram na cabeça, tá? É uma cultura judaico-cristã. Eu respeito, vou repetir, respeito.
Porque para alguns espíritos encarnados aqui na Terra funciona muito bem, tá? Funciona muito bem o medo e tal, mas isso é cultura de massa. Faz você pensar igual a todo mundo. Você não tem fé autônoma, quer dizer, você não pensa. Você repete o que o pastor, o padre, o rabino, sei lá, qualquer um desses caras falaram, entendesse? O sacerdote, o cara umbandista, que diz ser um umbandista, porque um verdadeiro umbandista não faz isso, entendeu? Aliás, um verdadeiro pastor também não mete medo, um verdadeiro padre também não mete medo. Mas aqueles que querem suas ovelhas ao redor para dar dinheiro e ganhar grana sobre isso, aí lascou. Entendeu? Aqueles que dão importância ao dogma ao invés da inteligência e do raciocínio, porque Kardec disse isso, fé verdadeira é a fé raciocinada, tem que vir raciocínio, tem que ser uma fé autônoma, não heterônoma, que vem dos outros, que vem sei lá, de fulano de tal, foi fulano que disse, tá na Bíblia. Poxa, a Bíblia se contradiz o tempo todo, gente, eu não estou dizendo aqui que a Bíblia não é preciosa, é preciosíssima, eu tenho a Bíblia aqui aberta no Salmo 91, entendesse como é o negócio, para me afastar do mal, é um mantra que tem ali, é muito bacana, tá aqui na minha frente, a Bíblia, se eu pudesse mostrava ela a vocês, tá aqui na minha frente. Eu gosto da Bíblia, eu leio a Bíblia também, tá? Mas tem muitas contradições, gente. Então a gente tem que pensar, raciocinar, ao invés de engolir tudo como se fosse no liquidificador, você bota tudo e toma tudo de uma vez. Não, cara. Não existe céu e inferno. Quer dizer, se Deus criou tudo, criou o demônio. Se ele criou o demônio para tentar você e fazer você fazer o mal, quem é mais pecador, o demônio ou ele? Ele, né? Esse Deus que o povo fala aí. Mas o meu Deus não. O meu Deus, ele está representado em tudo. O meu Deus já me perdoou desde o dia em que eu fui criado como mônada, lá no início, quando eu era simples e ignorante. Ele sabia que eu ia, para poder galgar a deidade, o desenvolvimento espiritual, né? Para poder crescer como ser e virar um verdadeiro Deus co-criador de várias coisas, inclusive do pensamento e da moral, tá certo? Eu teria de errar, tropeçar, e ele me dá novas oportunidades, novas existências, para poder eu tentar várias vezes, tantas quantas forem necessárias, para poder eu ser um ser digno de brilhar como luz, como ser que realmente ele é, tá? Esse ele, gente, não é pessoa, não é um velhinho, não, é esse todo, é essa construção. Um outro dia eu vi, até falei numa live, eu vi um cientista se dobrando a Deus. Um cientista materialista. Ele disse que não existe efeito sem causa. Então, a minha razão diz que não existe Deus. Mas o meu corpo, quer dizer, ele está vendo que ele vai desencarnar, né? Mas o meu corpo me diz que existe um Deus. Eu digo então, meu amigo, excesso de razão às vezes na sua cabeça, essa razão materialista, essa razão que diz que não existe um Deus, lógico que existe Deus, só que não existe esse Deus vingativo, só que não existe esse Deus dual. O mal e o bem estão, todas as energias, elas se interpenetram e dependem e são interdependentes. A esquerda depende da direita. Quando o mal surge, e aí já vi, pode ler na Bíblia, às vezes o mal é necessário para que o bem surja. Mas ai de quem, por que vem esse mal? Lógico, você não tem que praticar para poder dar lição a ninguém, então não é da sua obrigação. O próprio universo equilibra as forças e as energias. O próprio universo trata de botar as coisas no seu devido lugar. É assim que funciona. Porque nós temos as leis universais da causa e efeito, por exemplo. Ação não é ação e reação,
como Newton defendeu, né, que é na mesma força proporcional e etc e tal, uma força atuando sobre a outra. Não, é a causa e efeito. Se eu fiz alguma coisa, eu vou passar por aquilo. A situação vem para mim também, para eu aprender. Por isso que eu acho engraçado quando as pessoas têm preconceito, quando as pessoas têm preconceito de cor, de raça, quando são misóginos, quando são homofóbicos. Eu digo, mas que coisa engraçada, né? Essa figura aí vai um dia nascer mulher, ou vai nascer negro, ou vai nascer chinês. Essa figura vai ser até ET um dia, então a gente tem preconceito contra tudo. E é sem cabimento, é baseado nessa cultura do medo, nessa falta de ampliação que não cabe mais na nova terra. Não cabe mais espíritos com pensamentos duais na terra. Vocês vão ver um monte de espíritos desses que morrem de medo e indo para o lugar deles. Sendo atraídos para o lugar deles. Para mundos onde tem ainda expiação e provas. Porque eles ainda não entenderam que todo o mal e todo o bem está inserido no próprio ser. Que não existe o bem ou o mal, existe o ser que usa suas energias para praticar coisas positivas e tem seres que ainda não se convenceram dessas coisas positivas e ainda estão na ignorância. Mas não são seres maus eternamente, não existe o demônio, não existe nada disso, não existe céu e inferno. O inferno está na tua consciência. O inferno pode estar aqui na terra agora, nesse exato momento. Eu pego e te levo para o lugar mais paradisíaco do mundo. Se tu tiver com depressão, ansiedade, tristeza, agonia, pode ser o Caribe que tu leva o inferno contigo, porque é dentro da tua consciência. O céu está quando a nossa consciência está dentro de um casebre, vivendo da forma mais humilde do mundo, mas está feliz. Por exemplo, o monge zen budista que respondeu ao pastor evangélico, que disse, Deus me tirou tudo. Me tirou o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Me tirou até a casa, porque eu moro num mosteiro. Eu fico imaginando a cara do pastor, tá? Então quer dizer, gente, o bem e o mal estão dentro de nós. Não existe bem, não existe mal. Essa dualidade criada por Maniqueu, por isso se chama maniqueísmo, né? Essa coisa de sei lá, céu, inferno, diabo e tal. E são figuras para controlar a massa. É fácil controlar a massa com isso. E a maioria é controlada por isso. O que eu tô dizendo aqui é uma heresia para muita gente. Muita gente que entra aí no canal e tal vai dizer assim, esse cara é doido. Esse cara não tem juízo não. Esse cara tá falando besteira. Vai ser castigado pelo demônio. O demônio vai pegar no pé dele. Eu não tenho medo não do demônio. Vai por mim. Eu não tenho medo não. Eu respeito os espíritos ruins que chegam aqui. Eles são repelidos porque a nossa vibração é alta. A nossa vibração pensa no bem. E nós vamos tratá-lo com muito respeito e carinho aqui. E vamos tratá-lo também. Mas se não quiser acordo, será levado sim por nossos guardiões para enfrentar os tribunais. É assim que se aprende em apometria, é assim que se aprende no universalismo. É assim que se aprende num ser que é pensante, que tem fé autônoma. Por isso que existe tantos jovens por aí que não acreditam em Deus, que está longe de religiões. Sabe por quê? Porque você inseriu o Deus errado na cabeça dele, tá? O Deus da vingança, o Deus que tem um demônio incitando você a fazer o mal. Por isso que eles estão longe. É uma coisa que assim, não dá para eu acreditar. Peraí, eu tenho um raciocínio. Esse povo que nasceu agora há pouco, minha gente, essas crianças cristal, crianças índigos, crianças com capacidade de intelectualidade extremamente alta e tal, eles não se dobram a qualquer explicação. Então, essa explicação do pastor, do padre, não sei o que e tal, do tradicionalismo, do dogmatismo, né, da fé heterônoma, da fé que vem de lá para cá e não daqui de dentro para fora.
Kardec perguntou aos espíritos onde estavam as leis de Deus. E os espíritos responderam: na consciência. Na consciência, aqui dentro. Tá? É quando eu durmo, que boto a cabeça no travesseiro e durmo bem. Isso é o céu. Isso é o bem. Tá? Aí eu não estou acompanhado de obsessores, eu não estou acompanhado de ninguém. Por quê? Porque eu estou fazendo a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. E é assim que funciona o mundo, o mundo dos espíritos e o mundo em geral, gente. Vou novamente divulgar aqui o nosso curso de apometria, ainda dá tempo de se inscrever. Ele funciona online e funciona presencialmente. Então, nós vamos ensinar várias técnicas para se trabalhar a obsessão complexa. A apometria serve para você pessoalmente, para você se proteger e cuidar das suas energias. Então nós vamos formar em apometria e vamos formar em desenvolvimento mediúnico. Você vai aprender a educar sua mediunidade. Então é 2 cursos em um só. Então estamos abertos aí, ainda com as inscrições abertas até a próxima semana. Então no caso hoje é sábado, então até eu acho que quarta-feira, que é o dia anterior à quinta-feira que começa o curso, tá? Então quem quiser conversar comigo e tal, e a gente conversa, divide até 12 vezes se você quiser, no cartão, com o juros do cartão, ou então você paga à vista. O valor do curso está baratíssimo, todos os nossos cursos são mais baratos, porque estão começando agora, tá? Os cursos. Nós temos tradição já nos tratamentos apométricos, essa coisa toda, mas os cursos estão começando agora. E esse curso com certeza vai ser um curso diferente dos demais, porque vai ser um curso com muita dedicação, muito carinho, que eu fiz assim como se fosse burilando um diamante, tá? Então assim, tá com gosto de quero mais, tá? O curso ele é maravilhoso, aborda temas fantásticos, temas de como se cuidar energeticamente, como trabalhar suas próprias energias, mas também como afastar determinadas energias, de que forma você trabalhar com tudo isso. Eu envolvo também entidades mais fortes, umbandistas e etc e tal. Eu trabalho com tudo isso. Tá? Dentro do curso, e aí vai ser um curso maravilhoso. O WhatsApp, se quiserem entrar em contato comigo, é o 81998146555, e você vai ter um portal onde terão as apostilas, as apresentações em PowerPoint. Toda essa estrutura vai ser dada a vocês a partir da segunda aula, né? Vocês já vão ter acesso ao portal, segunda ou terceira aula, é porque nós estamos ajustando, tá, gente? Inserindo material dentro. Então eu só quero passar vocês para o portal quando tiver aí. Sim, Wagner, mas eu estou distante. Você vai ter as aulas comigo todas as quintas-feiras às 7 horas da noite, das 7 às 8 horas da noite. Vocês vão ter as aulas e eu vou, enquanto não tiver o portal pronto, eu vou passar todo o material via e-mail ou WhatsApp, ou tá? Todo PowerPoint e tal, eu vou todo vídeo que eu gravar e tal, eu vou passar através do transfer, porque são vídeos pequenos de até 15 minutos. Vocês vão receber tudo, tá certo? Tudo. E depois vai ficar disponível no portal prontinho, arrumadinho. A qualquer hora, o curso é vitalício, vocês vão poder acessar o curso quantas vezes quiser e tal, dá certificado, tá? E você vai estar preparado para trabalhar com esse mundo invisível, que não tem bem, nem mal, nem inferno, nem céu, nada disso, que tudo está aqui dentro da nossa cabeça e tudo está dentro da nossa consciência. Somos nós que tratamos de nós, não coloca culpa em ninguém, tá? Somos nós que trabalhamos a nossa própria consciência e a nossa própria forma de viver. 81998146555, você manda uma mensagem no WhatsApp ou escrita, se identifica, tá? Porque muita gente não se identifica e tal, e se perde e tal, porque eu fico com medo desses trava-zaps da vida. Tem gente que bota assim, oi. Pô, oi não é comunicação, tem que botar assim, oi, olha, meu nome é tal, eu vim porque eu me interessei pelo curso de apometria, porque eu achei interessante e tal, e tô aqui para me inscrever. Você tem que falar, senão eu não vou conseguir saber que é você, que você quer alguma coisa, tá certo?
Amanhã nós temos conversando sobre espiritualidade, só que dessa vez não no Facebook, mas no YouTube, no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, curte, compartilha. A gente tá precisando chegar a 1000 inscritos no YouTube também, tá, gente? Muita paz, muita luz, muito axé, tudo de bom para vocês. Boa noite a todos, obrigado pela atenção de vocês durante 1 hora, tá fazendo 1 hora agora que a gente tá na live, tá? O tempo passa rapidinho, né não? Quando a gente tem um assunto bom para tratar. Então, muita axé, saravá para vocês, namastê, paz, luz. Luz, luz, luz. Amanhã, 8 horas da noite, no nosso canal do SEC do YouTube, conversando sobre espiritualidade. Outro tema. Espere aí, é tema bom. Vamos lá. Tchau. Valeu.